Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática. Eu, Fábio Gacei, CEO do CVCM, junto com o Toninho, meu irmão aqui, CEO do CV, Pedrão. Vamos falar muito aqui da família, amigo, parceiro. E hoje é um episódio muito do que especial. Estamos aqui em Santa Catarina, Florianópolis, no grande evento Constru Summit. Então, você que é a primeira vez, lembre de entrar no nosso YouTube. Não sou blogueiro não, tá? Mas eu lembro dessas coisas. Mas tá indo bem. Entre lá no YouTube, clique lá no sininho para nos acompanhar. Estamos no Spotify e tal. São mais de 60 episódios, todas as terças-feiras, 18 e 18, um novo episódio. 1 de líder, 8 de infinito, constante evolução, né? E hoje eu tenho um convidado muito mais especial. Ele já gravou conosco, mas não gravou presencialmente. Nós fizemos questão de convidá-lo para ele trazer o case do sucesso que é a Alphaville, não só pelo resultado que a Alphaville traz para o mercado, mas que é o case de transformação do próprio CV, né? Acho que vão contar um pouquinho dessa história aqui, novamente. Mas, Pedro, cara, obrigado por aceitar o convite e trazer sua experiência ontem numa grande palestra. E obrigado por estar aqui conversando conosco nesse bate-papo. Seja bem-vindo, cara. Pô, Fábio, foi um baita prazer essa palestra aqui no Constru Summit, um evento gigante que acho que quem não conhece precisa conhecer. É um monte de assunto, conteúdo, palestra sobre inovação, mercado. Para quem também se envolve mais na parte, né, financeira do negócio, a gente teve palestras de altíssimo nível, né? De taxa de juros, tendência de crédito imobiliário. Então, foram dias aqui bem bacanas. E ainda não acabou, né? Tem um dia todo pela frente, né? Show de bola. Exatamente. Pedro, obrigado aí pela participação. Estou aqui apoiando o Fábio. Cara, satisfação de novo estar aqui com você agora presencialmente, né? E Pedro, você faz o que lá na Alphaville? Conta um pouquinho da sua jornada lá, na parte de atendimento, na parte de relacionamento com os clientes lá. Hoje eu sou responsável pela área de relacionamento com o cliente. Então, a Alphaville é uma empresa que tem um volume muito grande de clientes. Então, a gente tem uma gestão muito longa, de um volume grande de atendimentos. E eu também toco a parte de marketing e de inteligência de mercado. E qual a vantagem competitiva de você ter na mesma diretoria a parte de marketing e a parte de relacionamento com o cliente? Acho que a parte mais bacana é que a gente está desde a atração do cliente, né? Então a gente está ali se comunicando com ele, a gente sabe o que a gente vendeu para ele, o sonho que a gente vendeu para ele, e a gente tem o desafio de manter esse atendimento, esse sonho vivo até o final, até a entrega, né? A gente sabe que são momentos muito diferentes do cliente, né? Aquele momento do sonho, da compra, daquela emoção de comprar o terreno e de pensar onde você vai morar e de construir a casa. E a gente ali tem um desafio de, na entrega, não deixar essa peteca cair. Então, poxa, de entregar no mesmo nível para entregar aquele sonho que ele comprou. E eu acho que, Pedro, isso é legal, você bateu bem isso na palestra ontem. E aí estava conversando com o pessoal da Cirela aqui mais cedo, essa estrutura que o Alphaville fez, de forma inteligente, estrutura orgânica. Por quê? Porque, cara, muitas vezes no mercado imobiliário você vende, assina o contrato, e acaba a experiência do cliente. Cara, e vocês são lotes. Imagina isso por vertical mesmo. O cara tem 5 anos de construção e responsabilidade. Então, fazer essa conexão, até porque um cliente satisfeito, ele comprará outro imóvel, seu CAC cairá, né? Então, cara, eu acho que essa estrutura... Mas não é fácil. Você tem algum desafio de ter várias cadeiras, né? Eu acho que não é fácil, e olhando até para a Cirela, olhando para o mercado vertical, que a gente tem um ciclo muito longo, né? O mercado imobiliário tem um ciclo longo e tem um hiato muito grande, né, entre a compra e a entrega. Então, acho que o grande desafio nosso é como que você nutre esse cliente, como que você dá a informação de que, olha, estamos construindo, estamos trabalhando, estamos desenvolvendo o seu sonho, sem ficar uma coisa monótona, e que você, de fato, consiga engajar ele, dar essa segurança, dar esse respaldo de que, olha, vai estar pronto no prazo, vai estar pronto do jeito que a gente te vendeu. Então, acho que o maior desafio é você não ser chato, você não ser repetitivo e você manter uma cadência no contato. Então, na Alphaville, por exemplo, a gente usa, né, isso aqui, zero jabá, a gente usa o sistema do CV como plataforma, né? Então, ele é a nossa esteira do começo, né, desde a atração até o pós-atendimento, mas a gente também trabalha muito fora do sistema, né? Então, a gente tem eventos presenciais, eventos para o cara ir conhecer a obra, e o evento para o cara trazer um amigo dele para conhecer a obra, que, poxa, quem não quer ter um amigo como vizinho? A gente tem um evento onde a gente leva o cliente para plantar uma árvore no seu futuro empreendimento, então isso mais perto da entrega. Então, a gente fala de fato de criar esse vínculo, de criar uma raiz ali, de enraizar essa família no empreendimento. Então, o que a gente acha muito legal é a gente mesclar, né? Bom,
esse status de andamento de obra, que é muito importante, que dá essa tranquilidade para o cliente, e também de trazer ele para dentro, né, óbvio, com segurança e com a frequência correta para dentro do canteiro de obra e mostrar para ele o que está acontecendo lá na prática. Ontem você falou muito de números. Números, eu estou falando agora de indicadores de dentro da operação. O quanto você economizou fazendo essa simplificação. Era de 12 a 15 sistemas, que isso tem um tempo, né? A gente está numa família há 5, 6 anos ali. E nesse tempo tiveram vários desafios, teve aporrinhação pra caramba, mas isso no final trouxe uma representatividade tanto de ganho financeiro como de produtividade de tempo. Queria que você explicasse um pouquinho, quem não teve esse prazer de assistir sua palestra. Eu acho que o ponto mais importante, Toninho, Fábio, é que assim, a gente tinha um direcionamento muito forte de simplificar e reduzir custo. Então, quando a gente olhou para essa solução, a gente de fato tirou de 8 a 10 sistemas que serviam só a cadeia de marketing e relacionamento ao cliente. E ao longo desses 3 anos, não foi fácil, acho que a gente bateu muita cabeça na parede, a gente teve muitas dificuldades, mas acho que o caminho valeu a pena. Então hoje a gente enxerga uma redução de 40% no número de acionamento, né, de problemas efetivamente de cliente. Então a gente conseguiu reduzir nosso time de atendimento ao cliente, né, que atende o telefone efetivamente, em 40%. A gente teve uma redução de 20% no número de chamados via e-mail, tivemos uma redução de 27% no número de ligações e a gente de fato conseguiu fazer uma migração suave que demorou para acontecer para um atendimento via WhatsApp, onde o cliente tem uma interação mais rápida, onde o atendente consegue atender mais gente. Então a gente conseguiu trazer uma economia importante nesse lado do atendimento ao cliente. Quando a gente olha, né, para a casinha do marketing, a gente sempre teve muita certeza de quanto o digital era importante para a venda. Acho que isso é óbvio, acho que não precisa nem ser mais falado, mas a gente não conseguia traquear e não conseguia mensurar isso, né? Porque a gente tinha uma fragmentação muito grande dos sistemas. Quando a gente unifica essa esteira, a gente começa a enxergar o share de online subindo de forma significativa e a gente começa a olhar também a conversão lead e venda mais do que dobrar. Não estou dizendo que a gente está num patamar estratosférico, né? Acho que a gente tem um caminho muito longo ainda para percorrer, para melhorar, mas poxa, a gente saiu ali de 0,8, 0,9 de conversão para 2%. Então assim, a gente começou a ver o dobro de conversão. E eu tenho certeza que é muito mais. Mas a gente ainda tem, né, o mercado imobiliário como um todo, essa cadeia muito online e offline, corretor, incorporador, quem trouxe, quem não trouxe. Então, eu acho que a gente conseguiu tangibilizar muito bem em números essa migração que a gente fez. E é muito bacana ver você falando dos números aí, foi um ponto que você levou na palestra ontem, a importância dos dados, do Data Drive, né? Para você tomar as decisões em cima dos dados que já existem ali na sua frente, né? E como a tecnologia lhe apoiou e vai te apoiando aí nos próximos dias. Eu acho que a gente conseguiu, ao longo desses últimos 4 anos quase de projeto, de unificação, de plataformas, etc. e tal, a gente conseguiu começar a gerar dados. E dados estruturados e dados que a gente consegue ajudar a operação a tomar decisão. Então, eu sempre fui um cara muito pragmático, eu sempre tive muita certeza que o meu lead do Google era o lead de meio de funil, o cara já estava lá pesquisando comprar, lote, comprar, etc. e tal. E o meu time de mídia, que a gente tem um time in-house de mídia, sempre falava, não, Pedro, olha, não é só Google, vamos olhar aqui mais para o Instagram também. Eu falava, não, tem que ser Instagram, mas mais Google. E aí, agora com os dados, o time de mídia falou para mim, olha aqui, ó, vendemos muito mais nos últimos 6 meses via Instagram, com custo de venda muito mais barato do que Google. Então, pô, vamos mudar a estratégia? Vamos mudar a estratégia. Então é o seguinte, a partir do momento que você tem o dado, você empodera, inclusive, o time e a estrutura de frente a tomar as melhores decisões. Então, você ganha agilidade, você ganha eficiência, e eu acho que a gente está só no começo. Acho que esse é o ponto mais importante, né? Acho que a gente tem que ter muita humildade para saber que a gente está olhando para os dados, a gente está aprendendo a trabalhar com isso
E eu acho que a gente, assim, não tá nem na metade da maratona ainda. Acho que a gente tem muito, muito a ganhar ainda. Porque não é importante, não é só ter o dado, é saber interpretá-lo, como você deu algum exemplo aí, né? E popular, né? Ganhar volume, ganhar atração, ver que o que você mudou aqui com o dado, de fato, daqui 2, 3 meses, né? Que o nosso ciclo é longo no mercado imobiliário, que aquela decisão que você tomou 4 meses atrás, de fato melhorou. Ou se piorou, você saber que foi essa decisão que piorou e voltar atrás. Isso aí. Eu acho que a nossa grande diferença para o e-commerce, né? Que todo mundo tem o sonho do e-commerce, né? De você mexer um dia e 3 dias depois tá aumentando a venda. Troca um criativo do tênis ou o criativo da raquete que tá vendendo lá no Google ou no Instagram e no dia seguinte você já tá vendo aquela raquete vender mais, o desconto que você aplicou, o cupom que você deu, funcionou. No mercado imobiliário não é assim, né? Nossa venda é de longo prazo. Uma realização de um sonho, né, que tá do outro lado. Então, a realização do sonho e a tomada de decisão é dura, o travesseiro atrapalha. Então, a gente tem esse desafio, né, de conseguir analisar qual foi a tomada de decisão que você teve aqui e que impactou lá na frente. É isso aí. Então, é difícil. E pegando esse negócio de dado, eu tava me lembrando, eu uso muito uma frase para os donos de incorporadora: descentralize sua informação, sua alimentação para centralizar seu dado. Que é o que eu quero dizer. O corretor gera dado, o cara do stand de vendas gera dado, né? O panfletista lá, dependendo, gera dado. Então, todo mundo gera dado. Por quê? Ele tem que imputar esse dado. E aí, nessa pergunta, eu vou dizer, cara, qual é o maior desafio hoje para o cara utilizar uma tecnologia? É achar, que é mudar o mindset, que o corretor não utilizará, que não alimentará. E eu pego o Alphaville como case, que, cara, todo mundo faz isso, no país inteiro, em vários estados brasileiros, com culturas diferentes. É ou não é? É assim. Pô, a gente trabalha simultaneamente em mais de 15 cidades por ano. O Alphaville já teve em mais de 60 cidades. E a gente tem, por muito mérito também do time comercial do Alphaville, assim, uma aderência ao consultor de vendas muito grande. Sim. Ele é a base do nosso processo, né? Então o corretor que quer vender, ele tem que estar cadastrado no CV. O corretor que quer fazer pasta, ele tem que estar cadastrado no CV. E o corretor que quer ganhar lead tem que estar cadastrado no CV. Então eu acho que tem uma mescla aqui do marketing, trazer o lead, fazer esse lead qualificar, entregar para o corretor, mas também tem um mérito muito grande. E aí, pô, do time da Alphaville, do comercial, aí eu falo do Heleno, falo do Paulo, falo de todo o time comercial da Alphaville, que chega na praça e bate no peito e fala, pessoal, ó, esse é o nosso processo, isso vai ser melhor para você, corretor, e vai ser melhor para a gente. E a gente traz uma lisura muito importante para o processo. Então, essa questão da confiança é muito importante. E o que a gente tem que lembrar é que o corretor, ele é o grande motor de venda da companhia. E quando a gente começa a ver o corretor cadastrando o lead dele no sistema, aí é que você tem um turnaround do negócio. Porque o corretor é uma potência de vendas única. E a gente enxerga em todas as praças que a gente vai, o volume de cadastros de clientes. Você tem um percentual? Quantas vendas são feitas? A gente tem um volume de 60, 40. A carteira do corretor é muito importante. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: o volume de leads que o corretor cadastra, ele é um indicador, ele é um dado super relevante para o sucesso ou insucesso do empreendimento. Quando o corretor começa a cadastrar lead, começa a trazer cliente, mostra que está aquecido. Mostra que o negócio vai dar certo. Então, esse é um indicador super importante do nosso negócio. Já mostra uma temperatura ali de venda, né? Sim, que vem antes da ficha, né? Porque o lead vem antes da ficha. Isso. Então, quando o cara começa a trazer lead, quando o cara começa a cadastrar, etc e tal, você vê que, puta, ó, essa praça tá quente. Vai virar. Podemos acelerar. Eu estava lembrando aqui, um dos sucessos do Alphaville é o tal do lançamento, né? Do tal do represamento, aquela marketing muito agressivo e vender muito na ponta. Lógico, o CV estava antes da pandemia e durante a pandemia vocês se reinventaram com lançamentos online, né, como é o nome? Assinatura digital e tudo. Qual é a previsão dos próximos anos aí de lançamento? Vocês vão continuar usando essa tecnologia? Porque muita gente vê o case do Alphaville como um sucesso, muito corporador que nos escuta. Eu queria que você contasse um pouquinho qual é a visão de vocês nesse cenário. A pandemia, para todo mundo, acho que foi uma quebra de paradigmas, né? E a Alphaville sempre teve, e a gente continua tendo, uma cultura de lançamento muito forte, muito físico. A gente, de fato, acredita que essa realização do sonho in loco, o cara ver o que ele está comprando, ele ficar de frente com a gente, é muito importante. A gente acha que isso faz muita diferença. Mas quando a gente teve na pandemia,
Cara, a gente chegou a fazer lançamento 100% virtual, onde o cliente, de fato, falava com o corretor bloqueava o lote no CV Isso. e vendia. Isso aí. E a gente ficava com uma sensação ali de impotência, porque estava tudo na mão do corretor e lá na ponta. A gente teve eventos que a gente fez lançamento drive-thru. Drive-thru. Então, Foi por show de Cascavel, que a gente liquidou e fila de carro, a gente não acreditava no que a gente estava fazendo, a gente conseguiu manter o distanciamento social, que era super importante pra gente. E a gente teve os lançamentos híbridos, onde a gente tinha todos os corretores no lugar, ou seja, não era aquela coisa super fria do corretor de um lado, num lugar, e a gente em outro. Eram os corretores todos juntos e os clientes nas suas casas. E a gente colocava pressão no corretor, e o corretor trouxe o cliente, e a gente teve um baita sucesso. Mas acho que o ponto é, a gente testou vários modelos, a gente conseguiu trazer um volume de aprendizado grande, mas eu acho que nesse ponto físico ainda faz diferença. E a gente tem uma solução que é o nosso módulo de lançamento, né, do CV, que agora em 2024 a gente quer trazer para o módulo, né, esse é um módulo offline, e a gente quer trazer para dentro da plataforma online, que a gente vai deixar essa esteira ainda mais linear. Mas você vê, eu acho que é bom até lembrar a história. Tudo é momento, né? Porque quando a gente foi contratado, o objetivo era o quê? Era desenvolver a solução offline. E o CV já nasceu 100% online. Exato. E assim, cara, foi um desafio, mas a gente foi lá, como o nosso slogan sempre foi transforma ideias em eleições.com, fizemos o módulo offline para funcionar para o servidor. E eu bati em todas as reuniões. Cara, isso no futuro vocês não vão usar. Porque o grande diferencial é vocês acompanharem online tudo que está acontecendo. E hoje a gente vai ter que reescrever. Você profetizou, a gente vai ter que voltar atrás. Mas é isso, acho que a tecnologia a gente tenta dar esses passos, mas tudo é seu momento. Não é? Então a gente vai ter que retornar esses passos no nosso discurso, mas a gente entendeu o momento, era um momento que precisava ser feito, porque achava-se que a internet não daria conta e achava-se que ia perder. Porque, imagine, tudo era presencial. Eu me lembro as fichas, os cheques, voando, preenchidos na mão. Agora atualiza, agora a proposta de preço. Aumenta a tabela. Pega a tabela verde, a rosa, a preta, muda a tabela. Cara, tudo você vê em cliques. Né? Então, assim, o CV, eu acho que ajudou muito esse processo disruptivo. E eu acho que sim, concordo. E esse módulo de lançamento online, ele ajuda muito, né, naquele processo completo do lançamento imobiliário. Eu acho que tem um ponto que é bem importante, Fábio, aqui. O CV trouxe mais governança para esse processo, para esse negócio de vendas, né? Antes a gente tinha ficha, né? O cara saía andando com uma ficha e a ficha era o lote, cara. Você se o cara fosse... mas o mercado tem muito ainda. Mas assim, se o cliente vai embora com a ficha, sua chance de vender 2 lotes é gigante. Cara, você fica desesperado porque a ficha não volta e com quem tá. O problema acontece no outro dia, né? E o problema acontece no outro dia. Daí você fala, pô, vou deixar de vender com essa puta pressão? Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar também o sistema como uma forma de governança, como uma forma de você colocar processos claros, de você colocar alçadas importantes na companhia. Então, a gente usa muito isso para, de fato, melhorar a nossa operação. Então, o cliente sai do lançamento físico, negociação, né, toda rodada no CV, mas o cara ainda gosta de escrever a proposta dele, o cara gosta de checar e a gente traz essa proposta escrita dele pro CV, que faz ali o bate, fica vermelho, amarelo, verde e tal. E, meia hora depois, 40 minutos depois, ele tá com o contrato dele já na casa dele, fora do espaço de lançamento, para assinar. É isso aí. Então, assim, eu acho que é ganho de governança, de eficiência e também uma experiência melhor para o cliente. Eu tinha lançamentos da Alphaville que o cliente ficava 8 horas na mesa de negociação esperando o contrato voltar. Então, assim, eu acho que aos poucos a gente tem melhorado. Mas eu ainda gosto muito do modelo físico, onde o cliente já vê quem vai ser o vizinho dele, ele já vê como vai ser. E essa história da internet, eu acho que você trouxe um ponto importante, né? Acho que há 2 semanas atrás a gente estava lançando numa cidade e a gente tinha um gap de internet muito grande. Então, ou seja, a redundância não era boa, era só por cabo. Se tivesse algum problema com o cabo, não pegava telefone. Então a gente tinha 2, 3, 4 bandas lá. Então, assim, a gente ainda precisa ter sempre a opção B. É isso aí. Então, qual que é o plano B? É isso aí. Então, caiu a internet, é sempre a pergunta do Ricardo Castelo Branco, que é o diretor comercial da Alphaville. Caiu a internet, o que a gente faz? É isso aí. Então, ou seja, a gente tem o plano B. É isso aí. Tem a opção do offline. E agora o via satélite também, né? E agora a gente também tem Starlink lá, via satélite, etc. Então, assim,
Essa foi até uma provocação que eu fiz outro dia pro pessoal de TI nosso. Pô, será que a gente não deveria ter Starlink? O Starlink dá para levar de um lugar para o outro? Como é que funciona? Então, são coisas que a gente está aprendendo. Eu acho que o mais gostoso, de fato, é esse teste, esse mindset de vamos mudar, não vamos mudar, testa, não testa. Então, acho que essa é a parte mais legal do negócio. E um ponto que você falou, Pedro, hoje o CV aí, eu acho que o Alphaville nos ajudou muito a dar essa autoridade, a ter essa governança. Dos 100 maiores construtores do país, a Anctec, a gente tem 34. A gente aberto na Bolsa, a gente tem quase 20% das incorporadoras, porque realmente a gente leva esse processo de governança. E do outro lado, por ser uma ferramenta SaaS, né, uma ferramenta escalável, a gente também tem pequenos, médios e grandes. Então a gente leva, né, essa governança para os caras que estão começando, para as empresas que estão construindo. E eu acho que assim a gente transforma o mercado imobiliário através de tecnologia. Eu acho que vocês conseguem escalar o negócio das pessoas e olhando para o lado aqui da Alphaville, para a gente é muito relevante ter um software que se atualize com o mercado, né? Eu pessoalmente sou contra soluções tailor-made. Eu acho que a gente deveria trabalhar o máximo possível com soluções de prateleira. Não é possível que uma dor que eu estou tendo aqui, alguém em outra empresa do mercado não esteja tendo muito parecido. Então, essa síndrome que às vezes a gente tem de super-homem, de que só a gente tem esse problema, de que só a gente precisa resolver, não me agrada. Então, olhar um sistema que ele está em constante evolução, acho que foi aí que o CV me pegou, sinceramente. Eu acho que, putz, quando veio o Fábio, veio o Gabriel, pô, não, ó, a gente tem aqui um backlog de melhorias, a gente vai fazer para todo mundo, o que a gente sobe para um, vai subir para vocês também. Então, eu acho que isso é muito importante. Obviamente que a gente muitas vezes procura algumas personalizações, eu acho que a gente evita ao máximo, mas a gente ainda faz. Mas a questão é quanto tempo, né, a gente vai deixar de fazer. Eu me lembro da história que você comentou ontem. Foram duas costuras que estão aqui presentes, você e a Sally. Eu digo não você, né, o Alphaville, que você não estava ainda, que exigiu o servidor local. E eu disse, foi outra coisa, rapaz, isso aqui é pior, vocês têm que manter estruturado, não tem atualização de versão. Você comentou muito ontem o quanto foi um parto, porque não tinha as atualizações. Exato. Tanto que nos últimos 2 anos, tanto vocês foram para o nosso data center, que a gente usa a Amazon, como a própria Sally também foi. Graças a Deus, é porque eu não fui antes. Exato, porque, cara, a gente precisa andar e às vezes a companhia não tem o foco e não tem o caixa às vezes na hora e às vezes não é a prioridade investir na melhoria do sistema. Então, se você tem um sistema que ele está andando junto com o mercado, você é beneficiado junto. Então, esse evento aqui é uma prova disso, né? Aqui no Constru Summit, você consegue ver as dores muito parecidas e você consegue ver como cada um está solucionando essas dores. Eu, por exemplo, vi uma palestra aqui que eu achei muito bacana, do cara que, putz, ele via que o corretor esquecia. Não é que ele não gostava de entrar, o corretor esquecia de entrar às vezes no sistema de atendimento ao cliente lá no CV e ele, putz, manda um WhatsApp, manda um SMS pro cara, ó, você recebeu um lead, ó, seu lead está próximo de vencer. Pô, eu na hora mandei um WhatsApp pro time lá do escritório e falei, pessoal, precisamos fazer isso. É isso aí. Pô, a gente que tem uma operação nacional, pô, às vezes passa. E o corretor vai dizer, pô, que é um Alphaville legal, cara. Pô, o cara tá cuidando de mim. Cuidando de mim. Então assim, como é que a gente traz a tecnologia a favor da produtividade, né? Exato. E dentro disso a gente está vendo a revolução agora da inteligência artificial. Qual é a sua visão aí quanto a esse ponto? Cara, eu sou meio amador para falar disso, né? Eu realmente acho que pode ajudar, para 2024, eu gostaria muito de conseguir testar um pré-atendimento, uma pré-qualificação com inteligência artificial. Eu ainda tenho um pouco de receio de não ter total controle, né, do que aquilo lá vai falar. Fiz alguns testes recentes, né, os textos às vezes vêm muito longos, vêm pouco vendedores, pouco sedutores ainda, mas eu acho que é questão de testar, entendeu? Eu acho que migrar do bot, que você tem 100% de controle, clique 1 para isso, 2 para aquilo, 4 para aquilo, ir para uma solução Híbrida. ou que o bot, que a inteligência artificial de fato responda de uma forma coerente e que seja sucinta e que seja vendável, eu acho que é o desafio. Então, e acho que pode ajudar muito. Sim. Muito mesmo. Sim. Mas eu acho que o imóvel ainda também tem muita coisa da emoção, né? Ou seja, de você tirar ele também do digital. Pô, vem aqui,
deixa eu te mostrar isso, deixa eu te mostrar essa vista, deixa eu te mostrar esse lugar, olha como o sol aqui é gostoso, olha como o vento aqui bate. Então, eu acho que a gente precisa olhar um pouco também para trazer o cara pro offline, para o cara, sabe, desembarcar um pouco no que a gente vende. No final do dia, nosso produto ainda é urbanismo, ainda é arquitetura, a arquitetura ainda é viver bem, ainda é viver com qualidade de vida, é estar perto da natureza. Então, poxa, o digital não vai atender a tudo isso, entendeu? É isso aí. Não, o bot a gente tem a certeza que não funcionou. Agora a gente sabe que tem uma grande chance. Falando um pouquinho aqui de pós-venda, a gente falou muito de venda aqui, Pedro. No dia a dia ali, porque a gente sabe que hoje a Alphaville é uma grife, né? Vocês conseguiram ali ter uma grife. Quando você faz um lançamento da Alphaville, não é um lançamento de lote, é um lançamento Alphaville, né? Isso é muito legal. E como acho que o desafio aumenta também, né? Porque a régua aumenta de qualidade para o pós-atendimento desse cliente. Quais são as estratégias que vocês usam e como você utiliza o CV e a tecnologia a seu favor? A gente tem visto que o cliente ele quer ter cada vez menos interação, ou seja, toda empresa tem problema, todo mundo tem que ligar alguma hora para a empresa, mas o ponto é, precisa se ligar? Será que eu não posso autosserviço? Será que eu não posso me auto-atender? E aonde ele quer se auto-atender, né? Então, hoje ele consegue se auto-atender no WhatsApp. Acho que a gente ainda tem alguns pontos, né, de segurança para melhorar do WhatsApp, né? Ou seja, o que eu posso dar de informação ali, o que eu não posso, quem está do outro lado, ou seja, como você faz esse cross-check que é o cliente efetivamente. A gente tem algumas soluções que a gente está colocando agora no novo portal do cliente, que vai ser do CV, em que o cara pode abrir um chamado, assunto, subassunto, bonitinho, e entra catalogado na esteira, que antes a gente não tinha. Pode parecer básico, mas eu acho que faz uma baita diferença. A gente tinha uma demanda grande dos clientes por documentação, por termo de quitação, informações técnicas do produto, e que com o novo portal a gente vai conseguir fazer um upload disso automático, ou seja, ele vai ter uma área de documentos que antes ele não tinha. Então, eu vejo a gente caminhando para reduzir o atendimento humano. A gente gostaria muito, né, de reduzir, para reduzir erro, para reduzir custo e para ganhar agilidade. Lembrando que quando a gente não tem também o humano, a gente trabalha 7x7. Quando a gente tem um humano, a gente só trabalha das 9 às 6. Então, ou das 8 às 5. Então, acho que a gente tenta tirar a fricção do cliente e de uma forma simples. A gente não quer inventar a roda, entendeu? A gente quer, de fato, soluções que sejam aderentes para o nosso cliente, que sejam aderentes para a gente e que funcionem. Então, eu estava até vendo aqui o prefeito de Florianópolis falando, eu não quero ser a cidade com o maior número de sistemas tecnológicos, eu quero ser a cidade em que as pessoas se sintam melhor morando, ou seja, quando ela quer marcar um exame, se ela marcar por telefone ou se ela marcar por WhatsApp, que o exame esteja lá no dia, que ela consiga fazer. Se ela precisar fazer uma matrícula na escola, idem. Então, o que a gente quer, na verdade, é que as coisas funcionem. É isso. A gente não precisa a gente não quer ser a empresa mais tecnológica do mercado. A gente gostaria muito de ser, a gente ainda sabe que tem um caminho longo pela frente. A gente quer ser a empresa que mais funciona no mercado imobiliário. Isso sempre escutando o nosso cliente, que não paga a conta de todos nós. Exatamente. Meu amigo, que é um pouco se deixar aqui, a gente faça, tá toda falando. Quero agradecer novamente sua presença aqui em Santa Catarina, Florianópolis. Aracaju você já foi, mas foi pouco. Precisei mais para gente gravar. Temos lançamento lá ainda, daqui a pouco. Novidade, um lugar espetacular, né? Eu sei que não pode dizer ainda, daqui a pouco. Mas vai vir. Daqui a incorporador, eu sei que tem muita incorporadora que nos assiste, muito cliente nosso também. Então vai ser um baita lançamento lá. Cara, muito obrigado. Queria já pôr as mensagens final, se quiser deixar aqui, Toninho também. Eu queria agradecer. Acho que de fato o CV é um baita parceiro de negócios nosso e eu falo isso tranquilamente. Já trabalhei com N empresas, acho que a gente tem um acesso a de fato a resolver, a ser uma empresa resolutiva, então isso eu gosto muito. Esse evento aqui acho que de fato é um marco para o mercado imobiliário e acho que a gente traz um evento que não é focado só em marketing, relacionamento, acho que é um evento para quem olha a obra, para quem olha planejamento financeiro, para quem olha custo. Então é um baita evento, acho que vocês estão de parabéns, acho que fiquei muito feliz de ter vindo. Convidar todo mundo aí que quiser trocar experiência, falar de Alphaville, a gente está super à disposição. Pedro, obrigado aí pela participação também. A gente se encontra em breve aí. Beleza? Mande um abraço extensivo a Klaus e a todo o time do Alphaville lá, que todo mundo somos um grande amigo, uma grande amizade. Pode deixar Klaus, Pérez, Heleno, todo Carlos, todo mundo. Só para não
não faltar alguém vai dizer, você não lembrou de mim, né? Bom, pessoal, chegamos a mais um podcast, o fim do podcast CV na Prática, como sempre, todas as terças-feiras, é do novo episódio. E hoje aqui um episódio especial aqui no Constru Summit, né, com o nosso amigo Pedro contando essa história do Alphaville, essa grande história, não só do Alphaville, mas com o próprio Pedro, que é um cara fantástico. E a primeira vez que vocês estiverem assistindo, entra lá no nosso YouTube, clica lá no sininho para ser notificado, no Spotify, ou nas nossas redes sociais e no nosso site, cvcrm.com.br, que tem muito conteúdo do mercado imobiliário, que esse é o nosso propósito. Não é entregar software e tecnologia, é entregar também informação do mercado imobiliário. Valeu! Muito obrigado. Valeu. Valeu.